Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje nós vamos entrevistar o professor Elton Marinho, professor de discursivas, redação, e ele vai falar da redação para o concurso do MPU. Bem-vindo, professor, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, mais uma vez agradeço a oportunidade, e hoje nós vamos falar aí desta discursiva, né? Famigerada discursiva do MPU. Famigerada discursiva da famigerada FGV, né? Verdade. 2025 começou, professor, e aí já veio o primeiro grande concurso, né? A gente está esperando alguns grandes concursos aí para 2025. MPU a gente já estava na expectativa de ser o primeiro, e saiu o edital, banca FGV que já estava confirmada, e discursivas para todos os cargos, analista e técnico, exceto o técnico polícia institucional. Isso. O que o candidato deve esperar dessa prova do MPU-FGV na discursiva? A discursiva da FGV ela tem também a característica peculiar, assim como língua portuguesa na prova objetiva, e o candidato ele precisará de algumas informações. A primeira, esquecer aquele formato Enem. Tem que ter muito cuidado com isso. Nós tivemos agora recentemente o TRF1. Isso. E veio a discursiva com um número menor de linhas. Isso. Na verdade, a FGV, o ano passado, TRF1 e TCE. O TCE, né? Também. TCE também. Porém, o TCE veio com um tema específico. E o TRF1 com um tema de atualidades. Então, se assemelha mais ao nosso critério MPU. Entendi. E qual a diferença? No TRF1, nós tivemos 20 linhas. Aqui já foi outra história. E no MPU, volta a tradicional, né? Redação com 30 linhas. Então, melhor para o candidato. É mínimo de 20, máximo de 30. Máximo de 30, exatamente. Tá? E aí, nesta redação, nós vamos utilizar os critérios que estão no edital. Então, para início da nossa conversa, o fundamental é isso. Você tem que ler o edital. Mas eu já faço redação há muito tempo. Qual critério você estava sendo avaliado? Eu sou escritor. Ok, mas a dissertação ela tem uma característica diferente. Isso, porque, na verdade, existem diversos tipos de texto. Isso. A gente fala assim, eu sei escrever, eu sei redação, mas qual é o tipo que a banca está cobrando naquele edital? Exatamente. No TCE, que nós tivemos aqui no Pará, nós tivemos a dissertação com um caráter um pouco mais expositivo. Já no MPU, nós já temos um outro critério, inclusive é um dos assuntos, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Isso, eu quero perguntar especificamente sobre esse estilo, né? Exatamente. Esse estilo. E, professor, a gente tem FGV fazendo, então, é uma das bancas tradicionais. Eu considero FGV e Sebrasp, eu acho que as que estão na disputa, né, de maior quantidade de concursos. Estudar as discursivas anteriores é um método para você se preparar para essa prova? A FGV costuma inovar. Se, por exemplo, o estilo da redação, que é uma pergunta que eu vou fazer, a gente vai guardar essa pergunta, continua assistindo aí que a gente já vai falar. Esse estilo de redação, ela já cobrou em outros concursos? Dá para a gente pegar o editais com cobranças parecidas e tentar verificar como foi o espelho dela, como foi a redação anterior? Dá para a gente fazer isso? Dá sim, porque a base ela permaneceu. Então tem a abordagem temática, tem a progressão de sentido, tem a seleção vocabular e tem a parte da norma culta, que são os critérios que estão no edital. E são os mesmos critérios do TRF1 e também do TCE. Então o candidato ele pode sim observar as provas anteriores. Porém, algo que vários professores acabam também orientando é não achar que porque caiu naquele formato no TRF1, daquele formato no TCE do Ceará, cairá do mesmo jeito, porque isso pode acabar gerando uma ansiedade. E a banca ela pode fazer uma variação. Existem formatos de comando. Só para citar um exemplo aqui para ficar claro. A banca, a FGV, ela tende a fazer perguntas. Não posso colocar. Como você avalia a corrupção na sociedade brasileira? Ponto de interrogação. Claro, tem um texto de apoio antes. É um formato, não é o único. Aí, nesse formato que você exemplificou, eu iria desenvolver uma redação no gênero que ela indicou, isso, dentro daquele número de linhas que ela cobrou. Exatamente. E a divisão dos parágrafos, como foi o seu ensino médio. Com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, se quiser fazer o 3, e a conclusão. Entendi. Então é muito importante isso. No TRF1, nós observamos aí pelas redes sociais muitos candidatos que escreveram como se fosse uma ata. Ou o mais grave,
lembra da primeira pergunta? Como você avalia a corrupção na sociedade brasileira? Aí o candidato desavisado viu você. Então achou que a pergunta era pessoal. Em primeira pessoa. Escreveu em primeira pessoa e foi eliminado. Então, não chega a ser pegadinha, mas, digamos assim, no meio do concurso, as pessoas chamam de pegadinha. Eu não gosto muito deste termo, porque você não pode colocar em primeira pessoa um texto, a não ser que você vai escrever uma redação de correspondência oficial, aí o gênero em primeira pessoa, uma procuração. Eu praticamente não escrevo, mesmo assim, eu sou autora de livro e praticamente eu não escrevo em primeira pessoa, muito pouco. Sim. Eu estava escrevendo um documento, lembrando agora, e eu estava sempre em terceira pessoa. Destaca-se isso, aborda-se isso. Aí, no final, eu estava escrevendo para uma pessoa assinar. Aí, no final, ela disse, não, tem que colocar em primeira pessoa. Decido, porque era um documento em que a pessoa ia decidir. Não era eu que ia decidir, era a pessoa que eu estava tipo estagiando, vou contar assim, né? Então, eu estava preparando o texto para ela. Ela me contratou para preparar o texto, um texto técnico em que ela ia decidir. Entendi. E aí, no final, eu usei o primeira pessoa, porque realmente, né, era um documento porque a pessoa ia decidir. E, às vezes, eu encontro em texto, no momento da correção. Aí, quando eu digo, opa, você é advogado, né? Aí eu pergunto ao aluno, o aluno diz, não, porque eu trabalho assim. Pois é, lá no seu gênero, ok. Mas no concurso público existe o princípio da impessoalidade. Isso. Aí, infelizmente, você seria eliminado, né? No caso, aí era um treinamento. O ruim é quando é lá na prova. Aí o candidato ainda quer entrar com recurso e não cabe recurso. Não pode. Infelizmente. Agora, quanto aos temas, Elton, os temas podem ser técnicos, né, específicos da área, tipo um concurso para a polícia, temas específicos da área policial, por exemplo, ou pode ser temas de atualidades. Esse edital, ele indicou qual tema? Tema de atualidade. Tema de atualidade. E a nossa banca FGV, ela gosta de temas políticos. O tema corrupção, que eu falei ainda há pouco, ele não é exatamente a mesma frase, mas o bloco corrupção já apareceu. Um tema que eu tenho, assim, eu acho interessantíssimo, que é o tema do TJ do Ceará. Vocês podem, inclusive, procurar, que era o aluno colocar o que você... Fugiu o termo agora, mas era mais ou menos assim. Quais características você indicaria para uma pessoa assumir a presidência do STF? Olha, que interessante. Então, dava a base jurídica. Sim. Então, o aluno, usando a base jurídica que aprendeu com o conteúdo programático de direito, né, de administrativo, de constitucional. Sim, e colocava na discussão. E era um tema de atualidade. Exato. Conduta. Né? Muito, muito interessante. Então, temas de atualidade. Mas vamos tentar fazer um link. Dentro do conteúdo programático de MPU, a gente tem, por exemplo, sustentabilidade. Sim. A gente tem direitos humanos. Sim. Então, pode ter um tema de atualidades que envolva alguma argumentação do que ele já estudou. Com toda certeza. E a banca adora fazer isso. Esses do TJ, os alunos adoraram. Em função disso, poxa, você estava na prova objetiva. Eu digo, exatamente. Então, se a gente for observar, pega um tema sobre saúde pública, nós temos base jurídica. Meio ambiente, base jurídica. Aí a pergunta que vários alunos, início de ano já começou, o TIACOP. Não é porque está no Brasil, e nós estamos em Belém também do Pará, quem está assistindo, nós estamos em Belém do Pará, não é o evento que vai designar que vai cair o tema, não é um bloco temático. Isso. Então tem o meio ambiente. A questão das mudanças climáticas, a gente está sentindo, né? Exatamente. Agora não é mais teoria, não é mais leitura. Exato. Agora a gente está sentindo na pele as mudanças climáticas mesmo, né? Então temos que ter esse cuidado de ficar esperando o tema, não acaba gerando uma ansiedade no aluno, como eu falei anteriormente. Então a redação tem que ter esse cuidado em função de os blocos temáticos. Eu tenho saúde, educação, tecnologia, não podemos deixar de fora. E aí a gente estava até conversando antes da entrevista que em administração pública veio temas de inteligência artificial, automação. Sim, blockchain. Então, isso, então pode ser um tema... A moeda digital, por exemplo, é um belo tema. Todo esse contexto que nós ouvimos e vimos agora também é um belo tema, porque mexe num sistema financeiro no Brasil. Então, o aluno ele acaba observando que em outras áreas ele vai ter um conhecimento, um pré-requisito para ele abordar. E é muito importante, candidato, você não ficar preocupado com o que vai cair. Às vezes o aluno chega uma ideia e diz, porque eu não tenho conhecimento profundo. E quem tem? Então você precisa ter noções básicas para produzir um texto. Ninguém vai pedir uma tese para vocês assim, isso. como se fosse num doutorado. Não, é que você discorra a respeito dele. E o cuidado, quando a banca perguntar, você não é para usar a primeira pessoa.
É o entendimento da sociedade, é o entendimento vigente, prós e contras, né? Isso. A banca ela pode fazer isso, inclusive, tá? Pedir um exemplo, efeito positivo e negativo de algo. Sempre quando, assim, eu não faço concurso, né? Mas sempre quando eu escrevo, eu gosto de pontuar os prós e contras. Eu gosto de fazer esse equilíbrio de argumentação. Agora, qual é o cuidado? A banca, ela coloca isso no comando. Isso. Então, efeitos positivos e negativos da tecnologia da informação. A banca pediu. Se ela não pedir positivo, se ela pedir só o positivo, é só o positivo. Tem que obedecer o edital. Ela pode não pedir nada. Eu estou livre? Depende. Que ela pode colocar assim: caminhos para combater o racismo no Brasil. O aluno vai querer fazer efeito positivo e negativo, não encaixa. Não está livre. E só pode falar dos caminhos. Caminhos para combater. Então tem que ter esse cuidado. Houve um tema, inclusive foi num vestibular, que eles usaram um termo caminhos. E era um tema assim, muito, muito polêmico, que os alunos começaram a usar, foi 2016, se não me falha a memória, o efeito negativo. E esqueceram de falar dos caminhos. Porque caminhos aí seriam alternativas. Isso. Para solucionar aquele problema. Alternativa, solução. Aí, até um vice do Enem, que é o aluno que vem para o concurso com o vice do Enem, na verdade, ele acha que a solução é na conclusão. E era a redação todinha. Então, tem que ter muito cuidado. Eu falo em Enem, gente, porque nós trabalhamos na prática, produzindo e corrigindo a redação quase que diariamente. Então, é muito comum o aluno pegar o critério do Enem e colocar no concurso porque público. Em tese, eu acho que o primeiro concurso que a gente faz na vida é um Enem. É o Enem. É o Enem, é um vestibular, né? Eu que sou da época do vestibular, não sou da época do Enem. O primeiro concurso que eu fiz na vida foi um vestibular. Então, antes disso... Aquela redação que você fez provavelmente era muito mais parecida com o do MPU. Entendi. Eu lembro exatamente, assim, não lembro exatamente o tema, mas eu lembro o tema. Era como a vestimenta pode ser usada como se fosse um código de conduta. Lembra dessa? Lembro, sobre vestimenta. Aí era diferente, realmente, que aí já era uma crônica. Era uma crônica. Não, era muito antigo. Eu fiz em 97. 7, 96, né? Foi. Eu não lembro, mas eu lembro que o tema era ligado. Inclusive, este tema poderia ser feito em primeira pessoa. Era da FADESP ainda. Deve chamar de CAPES. Isso, era... Davis. Era DERCA. Era DERCA. Muito antigo, gente. Muito antigo. Mas eu lembro o tema, assim, que era a questão da vestimenta. E eu lembro que tinha um texto de apoio que falava sobre uma pessoa ser abordada numa agência bancária, assim, ser mal atendida, alguma coisa assim. Eu lembro desse texto de apoio. Este tipo já não cai mais em concurso público, porque abriria um pouco de espaço para o uso da primeira pessoa. Entendi. Então já não cai. Com exceção, perdão, quando é FADESP. Aí sim, mas FGV, não. Não cobra. Agora vamos falar do gênero, tá? Perfeito. Deixa eu até ler aqui, para não errar. O edital, ele cobra uma discursiva em gênero dissertativo argumentativo. Perfeito. Então, fui lá no edital, né, para poder buscar essa informação. Explica como é esse gênero, esse tipo de prova. Explica para quem, né, precisa fazer essa prova e não sabe diferenciar os gêneros. Perfeito. O gênero que nós temos aqui é o dissertativo argumentativo, que é o gênero do universo comentado. É aquele gênero textual em que você vai, sim, emitir um juízo de valor. Eu gosto muito do termo juízo de valor, porque às vezes nós falamos emitir uma opinião. Aí quem está do outro lado pode entender, então eu posso colocar a minha. Não, calma. Você pode colocar o seu juízo de valor, sim, desde que seja fundamentado em terceira pessoa. Então, para quem vê de primeira, acha complexo. Mas como é que eu vou colocar a minha opinião se eu vou usar a terceira? É só uma regra redacional. É necessário, deve-se fazer, é importante. E argumentar. Isso, é importante melhorar a saúde pública no Brasil. Porque eu acho, né? É importante melhorar a saúde pública no Brasil. Esta é a minha tese. Por quê? Né? Aí eu vou discorrer sobre. É importante melhorar a saúde pública no Brasil, eu coloquei como tese. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou sustentar essa tese. Com um único critério, manter a terceira pessoa. Entendi. Então, tem que ter esse cuidado. E, claro, estruturar a redação. Mais uma vez falando, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, no mínimo. Não façam redação. É uma dissertação argumentativa, então eu vou responder como eu respondia na faculdade. Não, lá era uma questão discursiva no universo universitário, né, vamos dizer assim, e não com um critério que está no edital. Isso. Que pede estrutura. Isso. Então, eu sempre brinco com os meus alunos assim, nossa, dói ver pessoas sendo eliminadas só porque não dividiram a redação em parágrafos.
porque vão para o conteúdo, às vezes, até gratuito, que está até correto, mas está encaixado com o seu edital atual. Então, você está assistindo a esse vídeo, em algum momento, estamos falando de MPU, regra do MPU 2025. Isso, MPU 2025, FGV. FGV. De repente, não vale para, vamos lá, um DETRAN daqui a 2, 3 anos, não sabemos nem qual é a banca. Um concurso do TJ, que a gente está esperando também, que não sabemos a banca ainda. Ou também não vale para o Enem. Estou assistindo a entrevista aqui, então vou fazer o Enem. O Enem tem um critério diferente do que nós estamos falando aqui, apesar de ser a dissertação argumentativa. Entendi. Só que lá é outro edital. Entendi. Professor, uma dúvida que surgiu agora aqui. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, ou 3, o senhor falou, se for possível, se for adequado. É possível. Esse desenvolvimento 1 ou 2, eu posso usar aquele prós e contras se lá na prova, no comando, foi indicado que eu apontasse isso. Então, eu vou desenvolver, posso colocar um parágrafo de pró, né? Um desenvolvimento de pró e outro de contra. Pode. Né? Então, eu posso contrapor esses dois se o comando pedir. Sim. Ou se até deixar aberto. A corrupção na sociedade brasileira. Está aberto. Se bem que seria difícil falar a favor, positivo, né? Mas seria um tema aberto. Entendi. Eu pensei aqui justificando. Não teria como. Não tem como. É viajar demais tentar justificar. Porque também tem que ter essa preocupação. Eu não posso buscar teses que são questionáveis, né? Eu tenho que seguir aquele politicamente correto, que é o que deve ser, né? E muito cuidado, importante tocar neste ponto também. Às vezes o acesso à informação é interessante. Porém, às vezes você tem acesso a um artigo que foi publicado recentemente. Digamos, numa instituição aí federal, mas ainda não tem notório saber ainda. Aí o aluno leu, porque ele é daquela área, e vai colocar na redação. É complicado. Ótimo você ter falado isso. Quer ver um exemplo aqui? Dentro da minha área de constitucional, a gente fala dos direitos fundamentais. Certo. E a gente organiza os direitos fundamentais historicamente em gerações. Gerações ou dimensões. Eu acho que tu já leste sobre isso, porque professor... Então, tem alguns teóricos que dizem que a gente já está na 6ª ou na 7ª geração. Só que tem muito pouca construção doutrinária justificando isso. Até a 5ª, a maioria dos autores já fala, mas tradicionalmente, eu sempre digo na prova para eles, o que a gente já passou até a 3ª. A gente com certeza já passou até a 3ª geração. Neste momento, dependendo do autor, a gente está na 4ª ou na 5ª. Ou na 7ª, entendeu? Meu Deus, só sabia até a 3ª. Então por isso que a gente orienta em direito constitucional, o aluno diz, não, estuda, domina até a 3ª, porque dificilmente vai cair um 4ª ou 5ª geração. Quando cai, é o pessoal da área do direito bem específico, concurso para magistratura, enfim, porque a gente já sabe quais são os autores. Sim. Fulano fala isso, fulano fala aquilo, e a gente vai usar autor mais renomado, né, os expoentes. Então é interessante isso, assim, coisa que não é ainda muito consolidada, não se arrisque na redação. Exatamente, perfeito. E dentro da redação existe também um critério chamado coerência, e isso é avaliado lá. Os examinadores podem mexer na sua nota, sim. Entendi. Perfeito. E Elton, vamos aqui encerrar. Eu queria perguntar mais coisas de aluna, né? Eu começo a perguntar de aluna. Mas vamos encerrar aqui nesse nosso bate-papo com aquelas orientações. Você está falando aqui, para quem vai fazer o concurso do MPU, a sua entrevista vai sair, as inscrições ainda estão abertas quando a sua entrevista sair. Que orientações você daria para o candidato que quer estudar, quer se inscrever nesse concurso, quer estudar, quer tirar uma nota alta, uma nota máxima da redação, ele que é o patrono das notas altas dos últimos concursos aqui no Pará, um monte de nota alta dos seus alunos, a gente sabe disso. Então, qual a orientação geral que você dá para esse aluno que quer ter uma nota máxima na redação? Pode falar. Principal orientação, trouxe até a caneta hoje, escreva. Redação é de escrever, redação não é de estudar. Então, a prática, ela tem que ser, sim, uma prática constante, não precisa ser diária também, às vezes as pessoas dizem, nossa, diária, tem que estudar outras matérias. E ter alguém para fazer a correção, de acordo com o edital. Então, hoje a orientação básica, porque se você for observar, há muitos assuntos a respeito. E o critério que vale mais pontos realmente é este: a abordagem é um tema. E às vezes o aluno ele acha que a abordagem ao tema é dominar o tema. E não é discorrer sobre. Inclusive, nós falamos bastante na nossa conversa aqui. Então, se a banca pedir efeitos, fale de efeitos.
Se a banca pedir os caminhos, fale dos caminhos. E entenda assim, falar de um efeito, por exemplo, de um problema na educação, você consegue. Coloque isso no seu coração, você consegue. Então, é uma segunda dica que eu digo também. Acredite no seu potencial. Ah, mas eu não faço redação há muito tempo. Procure um profissional que treine você para a banca. E temos um tempo interessante no momento que a gente grava essa entrevista. Não, faltam uns 4 meses para a prova. Então, tem muito tempo para produzir. Agora, não deixe para o último mês. Isso, perfeito. Não deixe para o último mês, por quê? Às vezes o aluno está num trabalho com algum profissional e no momento da avaliação a gente tem algumas percepções que a gente vai conversar com o aluno. E quando a gente conversa com o aluno, a gente percebe que de repente tem uma dislexia. Isso. O aluno tem um autismo nível 1 e não falou. E ou um não mês, sabe. Ou não sabe, exatamente. Mas aí não tem como diagnosticar, tem verdade. que apenas conversar. E o aluno, porque eu tenho dificuldade. Eu encontrei aluno assim, Elton, eu não entendo nada do que os professores falam. Eu digo, ok, em que sentido? Não, eles falam e eu não consigo captar. Eu digo, mas você anota? Aí ele, não. Então passe a anotar agora. Aí, nossa, eu entendi melhor, tá vendo? Então era só uma questão de método, do seu estudo. Tem aluno que não anota nada e consegue aprender, mas é um percentual pequeno, tá? Calma. E tem a memória aí visual auditiva, né? Eu sou sinestésico, eu só aprendo e com cores, ainda sou cromático. Eu tenho uma caneta igualzinha a tua. Tenho várias, inclusive. Eu só estudo anotando. Eu consigo transformar o que eu estou lendo num texto maior do que eu estou lendo. É o seu processo de aprendizagem. É o meu também. Depois eu jogo fora. Eu não preciso nem ler de novo. O anotar me faz aprender. Então, hoje existem muitas estratégias, sim, para que nós possamos aprender melhor a redação. E pegando o gancho das notas, sempre que fala assim, que são muitos alunos com nota alta, realmente são, mas porque a gente trabalha mesmo com a produção, com a escrita. Então, a gente não consegue atender muitos alunos, mas quando sai o resultado, olha, agora no TRF1, inclusive foi a FGV, 11 alunos com nota máxima. Aquela redação eu vi, com 20 linhas. O que significa a nota máxima na FGV? Que o aluno não errou absolutamente nada. Perfeito. Porque não há margem para erro. Se você errar no MPU, se você errar um sinalzinho de translineação, vale 0,4. Meu Deus, é alto. É alto. Perdão, 0,4 seria assim, um termo o mesmo, coloquial, para muitos autores. 0,4. Aí ele errou uma crase, 0,8. É mais alto ainda. Meu Deus. Porque seleção vocabular vale 0,4. Quando for desvio gramatical, deslize gramatical mesmo, 0,8. Então é uma pontuação muito alta. Muito alta mesmo. Aí, assim, somando poucos erros, você já fica... Já cai na nota de corte. 5 deslizes. Já cai. Perdeu 4 pontos de 40, né? Então 10% da nota foi embora. Não, essa para a gente ver a importância da redação para a FGV. Isso. Não pode deixar para depois. Não pode. E outra coisa, acrescentando aqui, quando o professor, eu imagino, né? Quando vocês corrigem, né? Você corrige, o aluno fica psicologicamente, às vezes, frustrado. Sim. Então, é melhor que essa frustração seja agora em janeiro do que ele resolver estudar em abril, véspera da prova, né? E é interessante também que cada professor tem um estilo, né? Então, às vezes, a gente pega um aluno que ele tem sérias dificuldades gramaticais. Então, há um tempo hábil de indicar para um professor de língua portuguesa. Começar a falar o que nós temos de belos professores de gramática normativa aqui no estado, então, e já direciona, aí já conserta, volta e evolui. Isso. Aí, às vezes, o aluno assim, ele tem aquela preocupação com o tema. Na verdade, às vezes, é só um trauma de infância. Isso. Que ele entrava em sala de redação e só falava em tema. E aí, nós tentamos tirar isso. Eu não vou chegar e dizer, nós conseguimos tirar isso do coração de todos os alunos. Aí tem uns que não conseguimos, não. Aí tem aluno que já pergunta, na matrícula, o professor acerta o tema? É uma cultura. É igual, assim, comparando. Eu trabalho com... mentoria para a OAB, exame da OAB. E aí a gente tem a peça. Professora, qual a senhora acha que vai ser a peça? Qual a sua aposta? Qual a sua aposta? Eu digo, eu aposto que vai cair impugnação de mandato eletivo. Impugnação de mandato eletivo é uma que nunca caiu. Então, eu sempre aposto que vai cair a que nunca caiu, que em tese é a mais difícil, porque você tem que estudar tudo. Sim, não tem como você... Não tem como. A professora disse que vai cair remédios constitucionais, então eu vou estudar só os 5 remédios e pronto. Estou livre. Não, Sim. não pode.
entendeu? Tem que estar preparado para qualquer um. Exatamente, perfeito. Então é isso, né, Elton? Eu quero agora pedir o teu @, porque eu tenho certeza que quem está assistindo vai querer te procurar, vai querer saber dos cursos de redação. E como tu corrigir individualmente, né? Sim. Tem que correr, porque pode ser que não tenha mais vaga. Qual o teu @? Salinha Virtual de Redação. Salinha Virtual de Redação. Aí não tem o tio nem a cedilha. Isso. Salinha Virtual de Redação, para conseguir acessar e saber os teus cursos, tudo mais. Isso, aí manda uma mensagem lá no direct, conversará comigo mesmo. Obrigada, Elton. Até a próxima entrevista, porque vai sair TJ e provavelmente vai ter discursiva também. Conte comigo. A gente vai encerrando agora a nossa entrevista e eu espero você na nossa próxima segunda-feira.